O meu pós com o Davi foi 1000 vezes melhor que o pós que o Joaquim. Sério? Foi. Porque eu sou dessa, eu já saí andando, já saí agachando. Você não pode agachar. Mas tá tudo bem, não sei o que, não tive nada. Meu ponto também ficou super tranquilo. Não tive nada. Alimentei super bem. Com o Joaquim, já foi aquela pressão também de querer ter o parto normal. Aí você já tem as informações. Aí eu tentei fazer todos os exercícios. Eu ficava lá, o Joaquim não dava nem sinal de vida, de querer. Eu tava querer nascer. Não. Eu fiquei com quase entrei na 40 semanas e 5 dias que eu tive ele. Mas eu também não queria estender. Eu falei, não vou pra 42 semanas, não quero, não acho também, eu pelo menos particularmente não acho isso legal, não vou forçar também a criança. Eu assisti também vários vídeos e tal. Eu acho que hoje em dia tem a questão do que as pessoas falam de parto humanizado, elas pensam só em uma coisa, mas não, parto humanizado é a médica respeitar. Sim, não precisa ser só no parto normal, né? Exatamente. Você respeitar o seu momento, você ter ali, quando sai da barriga, você ter o contato com seu filho. Então eu tive isso, graças a Deus. E eu também fiquei muito mal porque eu queria. Na verdade, assim, eu falei, eu só quero. O que acontece? Eu sou meio chata. Eu queria só que ele desse sinal de contração. Porque aí ele quer vir nessa hora. É o dia dele. É o dia dele. Eu não queria marcar dia. Eu não queria marcar hora. Eu falo, Davi nasceu dia 8 de março, no Dia das Mulheres, num domingo, final de semana. Eu acho perfeito. E na época a gente não tava em pandemia também. Não tinha uma restrição de visita. Eu falo, ele escolheu a data dele. Com o Joaquim eu tive que escolher. E eu queria. Olha a louca, né? Surtada. Eu sou câncer. Dia 6, Daniel dia 8, a família quase... O irmão também dele é câncer, enfim. E eu queria que o Joaquim nascesse em julho, pra ser câncer. Pra ser câncer. E o fato de ele ser Joaquim, acho que é dia 27 de julho também, é o dia do Joaquim, que é o avô de Maria, né? E aí eu falei, não, ele tem que nascer, ele vai nascer no dia 27. Não, eu não queria agendar, mas eu falei, não, ele vai nascer dia 27. Porcaria nenhuma. Não dava nem sinal. Aí saiu julho. Eu falei, não, ele podia nascer em julho, pelo menos. Não saiu julho. Foi dia 2 de agosto. Foi leonino. Leonino, é isso aí. Leonino no dia dele. E aí foi mais leve, porque eu não senti nada, já fui preparada, já sabia também como é que era. Tanto que assim, fiquei conversando, ao invés de... Você sente a pressão ainda e tal, você sente aquelas coisas, mas foi muito mais leve, porque você já tinha noção do que ia acontecer. Sim. Né? E é aquela mesma sensação do primeiro choro, eu já vi ele vir de cara, vir pra mim e tal. Foi maravilhoso. Mas foi muito mais leve. Mas o meu pós foi pior. Foi pior. Você sentiu hoje em mais dia... dor. Na época com o Davi, eu ainda tinha que ficar 1 hora. Eu fiquei isolada, sozinha. Então, isso te dá uma ansiedade que você quer ter contato com seu filho e você não tem. E hoje, com o Joaquim, não. Eu saí com o Joaquim em cima de mim. Né? Eles até têm um pano que coloca. Ele saiu já direto pro quarto. Então, todos os procedimentos eles já fazem naquela sala onde foi o parto, né? Diferentemente que tinha que ir Antes ia pro berçário. Aquela coisa toda. E aí também de ter restrição de pessoas de visita, isso também me deixou chateada, mas graças a Deus, minha família conseguiu ir. Você teve 3 meses antes, eu tive em novembro, já tava um pouco mais de boa. Tava. Eu ainda tive bastante visita, sabe? Mas não aquela cambada, que até nem podia ter com o Davi, mas a cambada inteira lá no quarto. Mas tive umas visitas, foi muito mais tranquilo, assim. Mas, é diferente. Mas o meu pós, eu senti muito gases, a minha barriga diminuiu pra inchar. Eu tive mais essas questões, o meu ponto, eu acho que ficou muito grande, sabe? Em comparação do que, óbvio, que foi com o Davi, que é até normal, mas só esses pequenos detalhes, assim, eu senti mais dor na hora de ir pra casa, de levantar. Conseguir me esticar inteira, entendeu? De ter esse esforço de levantar com o Davi. Eu não me lembro da dor. Não me lembro. E puerpério? Como que foi pra você o puerpério? Mesma coisa. Com o Davi, eu nem sabia o que era puerpério, né? Naquela época. O que me vem à mente era mais a questão da abstinência, da privação do sono. Então, assim, aquilo ali pra mim era muito forte. Eu chorava. Era muito angustiante. Eu não acordava meu ex-marido porque ele trabalhava no dia seguinte, aí eu não acordava, mas ao mesmo tempo eu ficava cara, às vezes eu ficava pulando com o Davi. Tipo, 7 horas da manhã, dorme. Porque eu tava muito mal. E o Davi mamava muito. O Davi ficava, tipo, 40 minutos no peito. O Joaquim, não. O Joaquim, ele mamava
pra caramba, mas ao mesmo tempo pouco. Isso aí me preocupava, né? Ele ficava, tipo, 7 minutos no peito. Aí não mamava mais. Aí depois, 20 minutos depois, 7 minutos no peito. Era de pouquinho em pouquinho. Pouquinho em pouquinho. É. E o meu puerpério, eu acho que com o Joaquim foi 1000 vezes pior. Porque eu tava numa... Essa questão, por mais que eu compartilhei isso muito nas minhas redes sociais, porque por mais que eu tivesse uma rede de apoio maior do que eu tinha com o Davi, eu tive umas sensações muito bizarras, assim, sabe? Como se não fosse eu. E eu chorava por tudo. E é isso, a sensação, cara, tenho todo mundo e não tenho ninguém, eu tô sozinha, eu tô abandonada, sabe? E eu tentava compartilhar isso com o Daniel. Eu vi uma época que você fez uns stories falando isso, e falando que você falou com o Daniel, que você tava se sentindo sozinha, e ele era um super paizão e tudo. E eu também tive isso. Às vezes, eu lembro de madrugada, eu dando mamar pra Gigi, o Leandro lá preparando uma comida pra mim, e eu chorando, falando que eu tava me sentindo sozinha. E ele tava comigo. Mas é uma solidão que não dá pra explicar. E falam muito dessa questão, desse sentimento de solidão na maternidade. Você pode estar rodeado de pessoas, mas é uma sensação muito louca, assim. Isso. É um negócio muito louco. Você sabe que não tá, e você sabe que aquilo não é normal. E assim, por exemplo, só o fato de ver o Daniel dormindo aqui já causava uma frustração, sabe? De olhar pro lado e ver ele... E ele é um puta pai, ele é realmente muito presente. Só que aí também tem esse outro lado, né? Entra numa outra questão que eu bato muito no pé. Eu queria poder ter mais esse tipo de conversa e tal, porque o que acontece? É como se eu me sentisse na obrigação de fazer algo pra quem precisasse. A gente é mãe e pai, tem mãe e pai. Gente, ambos têm a mesma responsabilidade. Me irrita quando fala, ele é um puta pai. Foda-se, ele é a obrigação dele, gente. Ele faz. Às vezes ele reconhece. Você não reconhece que eu faço. Você reconhece que eu faço alguma coisa? Você reconhece que eu acordo, que eu tenho que trocar, que eu tenho que fazer bolsa, que eu tenho que não sei o que, nananã. Às vezes, por exemplo, teve um belo dia. O que acontece? O Daniel, ele era muito do dia, eu sou muito da noite, né? Eu já durmo muito tarde. E o Daniel sempre acordou mais cedo, fez esporte, eu nunca fui muito do esporte, sei lá o que, nananã. Com o Joaquim, ele foi muito presente, sabe? Mas que realmente quem dava mamar era eu. E assim, eu sempre fui muito, como eu te falei, muito tipo boa. Eu não sou aquela neurótica que levanta pra colocar pra rotar. Não, eu levantava um pouquinho, eu dormia com o Joaquim no colo, pra fazer você é louca. Eu postava isso. Ih, vai ter uma charada de gente criticando. Eu falo assim, eu tô nem aí, porque eu sei o que eu faço. Eu jamais vou dormir com a insegurança de deixar meu filho cair. Diferente do Daniel, que eu tenho medo quando ele dorme. Porque o Daniel dorme com uma pedra, é capaz de virar em cima da criança. Então eu sabia que o Daniel não era próprio pra isso. Mas assim, eu sabia da minha segurança, enfim. Então, o Daniel me ajudou muito, mas na grande parte era comigo. Só que assim, é uma sensação tão bizarra, coisa que eu não fazia com meu ex, mas de tipo assim, cara, você tem que fazer isso. Por que tem que ficar sempre nas minhas costas? Aí eu não lembro quantos meses o Joaquim tinha, mas ele já era maiorzinho. Eu tive uma briga com o Daniel, e eu falei assim, vai se fuder, fica aí você e ele. Tchau. E desci pro quarto do Joaquim, fechei a porta. Aí ele, não, sobe, vai lá, não sei o quê, fica lá então você. Eu falei, não, fica com o seu filho. Porque ele brigava comigo, que ele falava que eu dormia demais. Que eu tipo assim, não foi nos primeiros meses, não. Mas, por exemplo, tá na cama ainda, o dia tá passando, e não sei o quê. Eu falei assim, cara, eu tô sem dormir. Porque o Daniel, depois que o Joaquim começou a sair, ele pegava o Joaquim, 6 horas da manhã, que era mais ou menos a hora que o Joaquim acordava, despertava, né? E ele ia passear com o Joaquim. Todo dia. Ele pegava o Joaquim e ia passear na praia. Ele vai na praia, ele ia passear no carrinho. Aí depois a gente comprou um carrinho específico para corrida. Aí o Daniel começou a correr também quando o Joaquim já tinha idade para isso. Então ele corre com o Joaquim. E então, assim, ele fazia muita coisa do dia. E a hora que o Daniel pegava o Joaquim, era a hora que eu dormia. De 6 da manhã às 9, que ele voltava mais ou menos. A hora que eu dormia igual uma pedra. Mas aí ele começava a falar assim, porque eu tô sempre sozinho com o Joaquim, você não tá contando a gente. Porque, viu, olha só, ele mandava foto do Joaquim na praia, não sei o que. Viu, ele adora o balancinho ali, porque eu tô sempre sozinho. Até final de semana, ele ia pra feira com o Joaquim, eu ficava dormindo. Aí eu falava assim, Daniel, eu tô cansada. Então, tipo assim, ele não entendia isso. Cansa, né? Tipo, eu falo, parece sono. Que suga a nossa alma. Eu tava com sono, e eu queria só que ele respeitasse isso. Tipo assim, caralho, cara, eu tô o tempo inteiro fazendo várias coisas. Ele queria que eu tivesse na hora dele. E assim, não significa que eu não esteja com ele em outros momentos, entendeu? E aí foi quando eu cheguei e falei assim, vai dormir com ele. Tranquei e deixei ele e o Joaquim lá em cima e foda-se. Tipo assim, mandei foda-se. Quando deu umas 4 da manhã,
Eu subi. Aí eu sempre tinha um abajur que era de sensor, né? Eu só encostava assim, ligava. Tava ligado o Joaquim no meio da cama. A gente tinha um bercinho, sempre teve um bercinho lá da cama. O Daniel, tipo, torto na cama, com a mamadeira caída do Joaquim, tipo assim, acordado. E o Daniel chapado ali. Aí eu cutuquei assim, ele vai cair, hein? Aí ele, não, porra, foda. A gente não dorme direito, né? A gente fica preocupado. Porra, não, dorme aqui. Aí eu voltei pra cama e dormi. A partir desse dia ele nunca mais mexeu o saco. Nunca mais. Que era você que ficava no turno da noite, né? Porque, cara, é diferente você dormir. Por mais que você durma e picotado, você nunca dorme 100%. Você sempre Você nunca tá com dorme aquela com a pedra, entendeu? Você fica com aquela preocupação. Ai, tá ali, não sei o quê. Eu sinto muito isso. Por mais que assim, eu durmo à noite, acorda 1, 2, tal. Você pode dormir 6, 7 horas, mas picotado. Quando alguém fala, vai lá tirar um cochilo. É uma hora, mas é a melhor uma hora. Porque você realmente desliga a cabeça. Você fala, tem alguém cuidando, tipo, não precisa de mim. Você realmente desliga, é outro sono. Vocês acabaram de assistir um pedacinho desse episódio aqui no canal de cortes, mas se você quiser assistir o episódio completo, tem link aqui embaixo na descrição. Tem lá no meu canal do YouTube Fabi Santina e tem também nas plataformas de áudio. Mas tá tudo aqui na descrição. Vai lá assistir.